Você já percebeu que Pedro ele não afundou apenas por falta de fé, mas por causa de onde ele colocou seus olhos? Isso no grego fica muito mais forte, e é isso que eu quero falar com você nessa hora. Logo após o episódio da multiplicação dos pães, Jesus envia os seus discípulos para o mar da Galileia, enquanto ele mesmo sobe ao monte para orar. E imediatamente Jesus constrangeu os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte à parte para orar. E chegada a tarde, achava-se ali sozinho. Mas o barco já ia no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Já era de madrugada, e na travessia o barco então era açoitado pelas ondas. A palavra açoitado aqui aparece como o verbo grego blasanizo, que significa açoitar, afligir severamente, atormentar. Mas o texto segue dizendo que Jesus, que estava orando, vem até eles andando sobre o mar, no meio desta tormenta toda. A expressão grega é peripaton epiten talasson, e veio até eles andando sobre o mar, literalmente caminhando em cima da superfície da água. Mateus faz questão de mostrar que Jesus pisa onde ninguém pisa. A criação que devora os homens é caminho sólido para o Filho de Deus. Quando os discípulos se assustam, Jesus diz: "Taceite ego emir", tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui nós temos uma palavra poderosa de Pedro: Senhor, se tu és, manda-me ir até ti. Jesus apenas responde: vem. A palavra grega é echou, imperativo, presente, com sentido contínuo. Continue vindo, caminhe passo a passo. Pedro não anda sobre a água, Pedro anda sobre a palavra de Jesus. Vem. O texto diz que quando Pedro viu o vento, ele teve medo. E ali aparece a expressão grega pobeu. Ele teve medo e então começou a afundar. Ao começar a afundar, as palavras de Pedro foi simplesmente gritar: Kyrios sozomer, Senhor, salva-me. E Jesus o estendeu a mão para o levantar. Jesus permitiu que Pedro caminhasse até ele, não apenas para que experimentasse o poder divino ao andar sobre as águas, mas também para que afundasse e descobrisse a verdade sobre si mesmo. Naquele breve instante em que seus pés sustentavam o impossível, Pedro viu o que Cristo pode fazer. Porém, no mesmo momento em que começou a submergir, ele viu o que é o homem quando confia em si mesmo, em sua própria força, em seu próprio coração. Assim como Pedro precisava de encorajamento por sua fé, também precisava ser liberto de sua autoconfiança, de si mesmo. Aquela ilusão sutil que nos convence de que podemos permanecer firmes em nossas próprias forças. Ao afundar, Pedro entendeu que isso não foi um acidente, foi uma pedagogia do céu. Foi Deus revelando que quando desviamos os olhos de Cristo, o impossível se desfaz, a coragem evapora e a realidade das águas nos engole. Nós também somos encorajados a caminhar, não sobre águas, mas sobre a palavra daquele que diz, vem, não sobre nossa autoconfiança, mas sobre a confiança daquele que diz, vem, é Ele que nos sustenta. Deus abençoe sua vida. Se você quer aprender mais sobre as Escrituras, aprender a interpretar o Novo Testamento dentro do texto original grego, o Antigo Testamento dentro do original hebraico, diga eu quero aqui abaixo e venha participar das nossas aulas de interpretação bíblica e ser abençoado para abençoar. Um forte abraço.